Via gustatória que é constituída por uma cadeia de 4 neurônios. O primeiro neurônio da via está associado a um receptor especial formado a partir de uma célula epitelial modificada ou especializada, localizada no interior de algumas das papilas linguais. A maior parte dessas papilas linguais são providas desses receptores, chamados calículos gustatórios. Nós temos em torno de 4.600 calículos gustatórios na nossa língua. Esses calículos têm um tempo de vida útil aproximado de 12 dias. Após a degeneração desses calículos, as células basais do epitélio regeneram os mesmos. Esses calículos estão inseridos no interior de 3 dos 4 tipos de papilas espalhados pela língua. As papilas circunvaladas são as maiores, na transição entre o corpo e a raiz da língua. As folhadas, localizadas mais próximas à margem da língua, e as fungiformes. Então, o conceito de papila é diferente de calículo. Popularmente, as pessoas utilizam muito o termo papila gustativa, que é inadequado. A papila é uma saliência da mucosa da língua, que em princípio tem funções de adesão para o alimento. No interior dessas papilas, de grande parte delas, existem esses receptores, chamados de calículos gustatórios. Esses calículos são responsáveis pela tradução da informação, ou transdução, do estímulo gerado por uma substância, seja ela amarga, doce, salgada ou ácida, para um impulso elétrico, para um potencial elétrico dentro do neurônio. Então, essas substâncias vão interagir com receptores. A maior parte deles são receptores proteicos, proteína G. A interação da substância com o receptor irá desencadear um potencial de ação, envolvendo a entrada de cálcio nessa célula epitelial. A entrada de cálcio irá estimular a liberação de glutamato dessas vesículas sinápticas. O glutamato vai interagir, então, com os receptores de neurônios associados a cada região, desencadeando, então, um potencial de ação. Prolongamento periférico de 3 nervos cranianos está associado com esses receptores em diferentes regiões da língua. Os 2/3 anteriores da língua estão relacionados ao prolongamento periférico de fibras do nervo facial. O corpo desses neurônios está localizado no gânglio geniculado. O terço posterior da língua tem gustação relacionada com o nervo glossofaríngeo, cujo corpo dos neurônios localiza-se no gânglio petroso, também chamado de gânglio inferior do glossofaríngeo. A região do palato mole, da faringe e da epiglote está associada ao nervo vago, cujo corpo está localizado no gânglio nodoso, ou gânglio inferior do vago. Então, nessas imagens, a gente consegue estudar o trajeto da via. O primeiro neurônio, então, localiza-se no gânglio geniculado, no gânglio inferior do glossofaríngeo, também chamado de gânglio petroso,
e no gânglio inferior do vago ou gânglio nodoso. O prolongamento periférico dessas fibras está associado aos receptores, no caso, os calículos gustatórios. O prolongamento central dessas fibras projeta-se para uma região, para um grande núcleo na região do bulbo, para fazer sinapse com o segundo neurônio da via. Então, este representa o primeiro neurônio da via. O segundo neurônio, então, está localizado no famoso núcleo do trato solitário. As fibras do núcleo do trato solitário, da parte gustatória do núcleo do trato solitário, ascendem pelo tegmento do bulbo e da ponte para fazer sinapse com o terceiro neurônio da via, localizado no núcleo parabraquial medial. Núcleo parabraquial medial. Este terceiro neurônio da via, então, vai se projetar para a região do tegmento do mesencéfalo, para o núcleo tegmental, para o lobo temporal, para a região do corpo amidaloide, e maior parte das fibras para o tálamo, para o núcleo ventral póstero-medial do tálamo, encontrando então o quarto neurônio da via. Este quarto neurônio irá decodificar a informação e retransmiti-la para o córtex, a porção inferior do giro pós-central e o córtex insular, que representam as áreas gustatórias primárias. Vejam numa outra perspectiva, então, o prolongamento central dos três nervos cranianos mencionados, facial, glossofaríngeo e vago, fazendo sinapse com células do núcleo do trato solitário, encontrando o segundo neurônio da via. Uma alternativa de caminho é este segundo neurônio se projetar diretamente para o tálamo, o núcleo ventral póstero-medial do tálamo, ipsilateralmente ou contralateralmente, através de um fascículo ou trato chamado trigêmino-talâmico posterior. Então, este terceiro ou quarto neurônio se projeta para o córtex gustatório, ou seja, córtex insular posterior e parte inferior do giro pós-central. Então, neste caminho aqui, pode ou não ocorrer uma sinapse com o núcleo parabraquial medial. Então, esta via geralmente é constituída por 4 neurônios, podendo ter um caminho mais curto com 3. Vejam mais uma vez. Recapitulando, então os calículos, que são os receptores gustatórios na língua, estão associados ao prolongamento periférico destes nervos. Aqui representação de um deles, facial, o gânglio geniculado. O prolongamento central faz sinapse com o segundo neurônio da via, no núcleo do trato solitário, que pode ascender diretamente para o tálamo, núcleo ventral póstero-medial. Neste caso, o tálamo representa o terceiro neurônio da via. Em seguida, este se projeta para a área gustatória primária. O que frequentemente a gente observa, na maior parte das fibras que ascendem do trato solitário, é uma outra estação neuronal no núcleo parabraquial medial. Algumas fibras colaterais do primeiro e do segundo neurônio da via podem se projetar para alguns núcleos de nervos cranianos específicos, os chamados núcleos salivatórios superior
e o inferior. Superior faz parte do nervo facial, da origem real do facial, e inferior do glossofaríngeo. Esses núcleos salivatórios participam, então, juntamente com o NTS, essa conexão entre NTS e núcleo salivatório, do chamado reflexo salivar. Ou seja, ao sentir o gosto do alimento, a resposta é um aumento da produção de saliva. O núcleo salivatório superior, vinculado ao nervo facial, está relacionado com a inervação da glândula sublingual e submandibular, enquanto que o salivatório inferior, vinculado ao glossofaríngeo, está relacionado com a inervação da glândula parótida. Aqui uma representação do núcleo ventral póstero-medial do tálamo e suas projeções para o córtex gustatório, ou seja, córtex insular posterior e parte inferior do giro pós-central.